Boa tarde, eu sou o aluno Isaac do 9º ano, aluno do professor Ricardo Pássaro Henke. Que dia que é hoje? Hoje é dia 13 de agosto de E o 2022, professor Ricardo Pássaro Henke dá aula onde? na Monjolada, na Escola Padre Antônio Dragoni, no Município dele? Guapiara, no estado Estado de de São São Paulo, Agora, e País Brasil. País Brasil. Isaac, conte pra nós quem que tá aqui hoje. 1, 2, 3. Felipe, Ana Júlia, Diego, João Pedro, Vitor, Fernando, Johnny, Cauã, Maria e Mariana. E quem? E o Isacão. Isacão da massa. Obrigado, Isaac. Ele já falou o dia de hoje, não falou? Falou. 3 de agosto de Você viu que 2000. ele falou, Isacão da Ana Júlia? Não, pare com isso. Continuando. Como o Isaac falou, eu sou professor de matemática. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais. Os alunos que estão presentes, o Isaac já falou. Os alunos que faltaram terão a oportunidade de assistir, deverão, na verdade, agora não é mais opcional, né? Porque o aluno falta e deixa de aprender. Então o objetivo da escola é não deixar ele sem aprender. Então a aula fica gravada no canal youtube.com/Ricardo Henke, onde hoje à noite eu envio aos meus alunos o link dessa aula. Os alunos que estão presentes podem rever em caso de dúvida, e os alunos que faltaram devem assistir a aula para colocar suas atividades em dia. Quem faltou nos primeiros dias, já tem 6 aulas para trás aí para assistir, hein? 5. Não, 4. É 4, né, Ana Júlia? 3. Ana Júlia pediu a lição, já tá colocando em dia, né? A Ana Júlia é exemplo. Ela falou, professor, passa para minhas aulas da semana passada. Passei 3 para ela. Só isso, quero mais. Eu falei, não, é só isso. Então lá. Sequência de atividade 6, parte 1. Começamos hoje com a sequência de atividade 6. O material Aprender Sempre, volume 1, referente ao 2º bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Como é uma atividade nova que nós vamos começar hoje, habilidade nova também. Vamos ver qual é a habilidade que nós vamos estudar. Para de um pegar na perna do outro. Fica estranho esse negócio. Ficou estranho até no vídeo, eu acho. Ainda bem que eu não falei os nomes. Não falamos nomes. Habilidade EF08MA06. Vamos apertar pausa para o Robson fazer a chamada. Resolver e elaborar situações problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então, é uma matéria do 8º ano, certo? Uma revisão. Objetos de conhecimento, valor numérico e expressões algébricas. Para quem não lembra, expressões algébricas é quando a gente representa letras nas incógnitas. Ninguém responde. Diego, que está olhando para a bolsinha. O que é uma incógnita? Isso, parabéns. É o que eu não sei, mas eu posso descobrir. Se você parar de olhar para a bolsinha, você vai descobrir a matemática também. Então, a incógnita é o que eu não sei. Eu sabia que você ia acertar, por isso que eu perguntei para você. É o que eu não sei, mas eu posso descobrir. E geralmente ela é representada por letras. E quando a gente representa ela em letras, numa expressão, a gente chama de expressão algébrica, tá bom? A álgebra é quando envolve as letras para representar números ocultos, né? Escondidos, valores que eu não conheço ainda. Por exemplo, pensei no número. Que número eu pensei, Diego? Errou. Agora eu vou dar uma dica para você. Pensei no número, somei mais 1, deu 11. Que número que eu pensei? Não. Somei, é mais. Quem mais 1 vai dar 11? 10. Entendeu? Isso é uma incógnita. Era uma incógnita, porque você conseguiu descobrir o valor. Tá? Então, dando início à aula de hoje, página 179, sequência de atividade 6, parte 1. Aulas 1 e 2, expressão algébrica. Objetivos da aula: utilizar letras ou símbolos para expressar expressar situações em que aparecem valores desconhecidos e calcular seus valores numéricos. Conhecer diferentes expressões algébricas que descrevem uma mesma sequência numérica por meio da substituição
de valores numéricos iguais. Página 179, primeiro exercício aí. Número 1. Observe a imagem a seguir e responda o que se pede. O que estão olhando para o outro da hora aí? O Vitor olha para lá, olha para cá. Não, o Fernando tá... Fernando chegou aí pra Carlinhos, mas entrou. Então para. Acabou. Estou namorando. Esse aqui é um quadrado ou é um retângulo? Esse aqui é um quadrado ou retângulo? Quem garante que é um quadrado? Eu. É um retângulo. Por que é um retângulo? Os lados não são iguais. Se fosse lado A e o outro lado A, todos os lados seriam A. Como ali um lado é A, o outro é B, são lados diferentes. Isso garante que é um retângulo. Primeira pergunta: como podemos representar o perímetro desse retângulo, dadas as medidas apresentadas? Você vai falar, professor, quando tem os números, eu sei fazer, mas agora está a letra. Ué, vai fazer a mesma coisa com as letras. Primeira coisa, quem lembra o que é perímetro? Área. Não. A área é a parte de dentro. O perímetro é o contorno. É o contorno. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver se vocês vão saber falar para mim. Outra turma já hoje se apurou tudo, mas aprenderam. Aqui eu tenho um retângulo. Imagine que eu tenho uma horta lá no quintal da minha casa, que ela tem 3 metros aqui e 2 metros aqui. Aí eu contrato a cara do Diego para que jeito. Eu contrato o Diego para ir fazer a cerca para mim. Ele começou a dar risada. Aí eu contratei o Diego para fazer a cerca para mim lá. Acho que ele lembrou uma cantada só. Quem que vai ajudar o Diego? A quantos metros de arame eu preciso comprar? A Maria. Maria? Quem tem eu? Então lá, Maria, você vai comprar para nós quantos metros de arame o Diego vai precisar para cercar? Um fio de cerca só. Então lá, eu tenho um retângulo da minha horta, que ela tem 3 metros por 2 metros. O perímetro é o contorno. Quantos metros de arame eu preciso comprar para o Diego poder construir a horta? Fernando já tá morrendo, caramba? Alguém sabe? 10. Acertou. Conte, como que você fez? Não, é porque o lado de baixo Tem 3. é do mesmo tamanho do outro. Opa, lá em cima também tem 3 metros. E do outro lado tem 2 metros. Legal, olha para vocês verem a diferença. O João Pedro bateu o olho lá de trás e falou, não, dá 10. Você já trabalhou, você trabalha em estufa, essas coisas? Trabalho, né? Então, automaticamente você tem noção. Agora, quando eu perguntei para os menorzinhos, sabe o que eles falaram para mim? Perímetro é igual 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6 metros. Aí eu vou lá e compro 6 metros. O Diego estica aqui o arame de 3 metros. Quantos metros sobrou? Se tinha 6 e usou 3, sobrou 3. Usa mais 2 aqui. Sobrou 1. Usa 1 metro aqui e terminou, acabou. Aí teve um aluno que falou assim, não, professor, multiplica todo mundo. 3 vezes 2 vezes 3 de novo vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2. Aí eu fui lá, comprei 36 metros de arame. Usei 3 metros aqui, sobrou 33. Usei 2 metros aqui, sobrou 31. Usei 3 metros aqui, sobrou 28. Usei 2 metros aqui, sobrou 26. Puta caipoca. Mandaram eu comprar 26 metros a mais. Então não pode ter esses erros. O perímetro é a soma de todos os seus lados. Então o perímetro é a soma de todos os seus lados. Quando o João Pedro Almeida falou que era 10, ele acertou por quê? Porque perímetro é a soma de todos os seus lados. 3 mais 2 mais 3 mais 2. 3 mais 2, 5.
5 mais 3. 8. 8 mais 2. 10. Perímetro é igual a 10 metros. Professor, tem outro jeito? Tem. Quantos 3 eu tenho? Olha o que o João Pedro falou de hoje. O de baixo é 3, o de cima é a mesma coisa. Então eu posso ter 2 vezes os 3 metros, mais, aqui ele falou que tinha 2, do outro lado também teria 2, mais 2 vezes os 2 metros. Resolvendo aqui, 2 vezes 3 metros dá 6 metros, mais 2 vezes 2 metros, 4 metros. 6 metros com mais 4 metros, 10 metros. Tem outro jeito? Tem ainda. Olha que beleza. Eu posso fazer. Eu vou apagar e vou desenhar de novo aqui. Três metros e 2 metros. Se eu somar esses dois, ó, eu vou fazer a cerca aqui e aqui. Então, 3 mais 2. Deu o tamanho da minha cerca inteira? Não. Cercou a metade, não cercou? E qual é o contrário da metade? O dobro. Então eu multiplico por 2. Também dá certo. 2 vezes a largura vezes o comprimento. Não, desculpa. 2 vezes a largura mais o comprimento. Mas primeiro você tem que somar a largura com o comprimento para depois multiplicar por 2. Como que fica o perímetro agora que não tem números? Perímetro é igual. E agora? Lado A, lado B. E é a mesma coisa. Só que em vez de pôr número, você vai pôr a letra. A mais B mais o A lá de cima, né? Mais A mais B. Bom, perímetro é igual. Quantos A eu tenho? 2. Eu posso pôr A mais A, ou posso falar 2 vezes o A. 2 vezes o A. Mais 2 vezes o B. Muito bem, Vitor. Pronto. Professor, você colocou assim e eu vi no livro assim. 2A mais 2B. Tá certo ou tá errado? Qual que tá certo? O meu ou o do livro? Os dois. Os dois. Perfeita a resposta. Os dois. Quando você fala 2 vezes x ou 2x, é a mesma coisa. Então quando você vê aqui 2A e eu falar que o A vale 1, você vai trocar o A por 1 e vai fazer o quê? Multiplicar 2 vezes o 1. Se eu trocar o A por 1, 2 vezes 1 dá a mesma resposta. Tá bom? Então perímetro, olha lá, ele aparece mais de uma resposta, porque ó, pode ser 2A mais 2B ou aquele jeito que eu falei, 2 vezes, abre parênteses, o A mais B, fecha parênteses. Tá bom? Letra B, na outra página vai estar a letra B, né? Letra B. Qual expressão representa a área desse triângulo? Como que eu acho a área de alguma coisa? De um retângulo? Multiplica os lados. Perfeito. Como que fica então, Maria? Isso. A área é igual a vezes o B. Só isso? Só. Facinho. Mamão com açúcar. Melzinho na chupeta. C. O que você escreveu nos itens A e B pode ser utilizado para qualquer retângulo com qualquer medida? Se sim, dê exemplos utilizando números. Vocês acham que sim ou não? Vocês acham que qualquer retângulo, para eu achar o perímetro dele, é só fazer 2 vezes o lado A e mais 2 vezes o lado B? Sim ou não? Sim. E para achar a área, é só pegar o lado A e multiplicar pelo lado B? Sim ou não? Sim. Vamos dar exemplos. Vou fazer um retângulo aqui. Aqui se chama A, aqui vai se chamar B. Perímetro é igual 2A mais 2B. Área é igual a vezes o B. Hoje é dia 3 do mês
8. Dia 3? 1, 2, 3. Diego, vou fazer o perímetro. Ele olha com uma cara pra gente, cara. Assustei você, né, Diego? Eu não vou chamar você. Ele olhou assustado pra mim. Diego, vamos lá. 2 vezes o A. Quem é o A? Olha lá no desenho que eu fiz. Qual o valor do A nesse desenho que eu fiz? 8. Muito bem, Diego. Então o perímetro é igual 2 vezes o 8 mais 2 vezes o B. Quem é o B? 3. Diego, escolhe alguém para continuar a conta. João, quem eu faço primeiro? 2 vezes 8, 8 mais 2 ou 2 vezes 3? 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá quantos? 16. Agora eu somo com 2? Não. Primeiro eu resolvo todas as multiplicações e divisões, para depois procurar soma e subtração. Quem eu faço agora então? Eu copio a soma. 2 vezes 3 dá quantos? 6. Agora qual é o tamanho do perímetro? 16 mais 6. Acho que eu falei 16 mais 6. 22. Então o perímetro inteiro tem 22 metros. E a área? A área é mais fácil. Escolhe alguém, João. Isaac. Quem é o A, Isaac? O valor do A. É 16. Não, tá aqui, ó. 8. 8. E o valor do B? É 3. 3. A área é fazer um lado vezes o outro. O lado A vezes o lado B. Quantos que dá 8 vezes 3 ou 3 vezes 8? 24. Isso! Então achamos aqui 24 o quê? Metros quadrados. Porque é 8 metros vezes 3 metros. Metros vezes metros dá metros quadrados. Esse é um exemplo. Pode ter mais, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Sim, pois as expressões algébricas, também conhecidas como fórmulas matemáticas, e ali eu coloquei A valendo 5 e o B valendo 6. Olha que interessante. Eu tinha posto o A valendo 8 e o B valendo? Eu não lembro mais. O que é? O exemplo que eu tinha acabado de fazer. O A valendo 8. 4 e o B valendo 4. A valendo 8 e o B valendo 3. 3, é isso mesmo. Então, e deu o mesmo perímetro. Olha lá. O A valendo 5 e o B valendo 6. Quando a gente faz aqui, ó, perímetro, somar todos os lados. 5 mais 6 mais 5 mais 6 dá 22. Aqui tem outros exemplos. 2 vezes o lado 5 mais 2 vezes o lado 6 dá 10 mais 2 deu 12. Ou pode fazer aquele jeito. Soma-se os dois lados, depois multiplica por 2. 5 mais 6, 11. 2 vezes 11, 22. 3 maneiras diferentes de chegar na resposta. Só a área, ó, o perímetro não deu igual? Do exemplo que eu dei já hoje? Agora a área não vai ser igual, pare os dois. A área vai ser 5 vezes 6, 30. Vou apertar pausa para vocês fazerem anotações. Eu já volto a gravar. Olha lá, outro exemplo ali. Não precisa copiar todos os exemplos. Um já tá bom. Olha o outro exemplo. Se o lado for 3 e o outro lado for 7, 3 mais 7 mais 3 mais 7 vai dar 20. Agora a área dele seria 3 vezes 7, que dá 21. Então esse exemplo não precisaria copiar, tá? Se bem que ele fala de exemplos, né? Pode ser mais de um. Você pode pôr um do seu tipo também, tá? Em vez de colocar o que eu coloquei. Próximo. Página 181. 2. Escreva uma expressão algébrica que represente. Esse é legal. Vou dar um exemplo para vocês para começar. Pensei no número. Somei mais um, deu 12. Que letra eu vou pôr no número que eu pensei? A.
mais, somei mais 1 quer dizer mais 1. Deu 11. A palavra em português deu 11, o que ela vira? Na expressão matemática. Deu 11? É. O número que eu pensei, somei mais 1, deu 11 a resposta. Igual a 11. Deu 11, igual, resultou. Certo? Esse é o exemplo que eu dei. Ah, qual o número? Não estou perguntando o número, é só a equação. Certo? A expressão algébrica. Então vamos lá. Primeira, qual é a primeira? A soma de dois números. Ai meu Deus. Ele falou o nome, a letra desses dois números? Como que eu vou somar aqui? A soma de dois números desconhecidos. Eu não sei o número. É uma... Nossa, os caras são foda. Deixa eu apertar a pausa aqui. Continuando aqui. A soma de dois números. Cadê? A soma de dois números. Fale pra mim o número. Ah, eu não sei o número. Qual letra você vai pôr pra esse número? A. Então lá. Fernando, né? O Fernando falou a letra A. Tá. Vitor. Outro número. Outro número ou letra? Não. O número não sabe qual é, então você vai representar por uma letra. Uma letra? B. B. A mais B. Pronto. A soma de dois números que eu não conheço. A mais B. Poderia ser X mais Y? Poderia ser coração mais bolinha de futebol? Poderia. O símbolo está representando os dois números que eu não sei. A mais B. Bem o que eu pensei. O que você ia falar, Isaac? Desculpe. Pegaram até minha mochila, disse que Ah, mas já acharam? já fiquei. Os caras são fogo. Agora eu roubo aqui, Isaac, que é na árvore. Olha lá. Próxima. O produto de dois números. E agora? Vamos colocar letras para esses dois números? Quem são eles? Letra? Primeiro número. Não. Um é Número, número. você tá falando... Ué, mas não fala qual número? Quando não fala qual número? A. A gente representa por letra. Quando não fala qual número, é letra. Fala outro número para mim. Eu não sei o número, então você vai falar? B. E o produto? Quem lembra o que é produto na matemática? O produto de dois números. Você lembra, Mariana? Não. É o resultado de uma operação matemática. Será que o produto é o resultado da soma? Da adição? Será que o produto é o resultado da subtração? Será que o produto é o resultado da multiplicação? Ou será que o produto é o resultado da divisão? Não. O resultado da divisão a gente chama de razão. Então quando falar assim para você, já vi cair em concurso essa pergunta. Qual é o produto do 3 e do 5? Qual é o produto do 3 e do 5? Aí de alternativa tinha lá 8, menos 2, 15 e 3/5, que seria a divisão. Qual é o produto do 3 e do 5? Você achou que era a soma? O resultado da soma a gente chama de montante. Resultado da soma, não é também. Subtração ou multiplicação? É a multiplicação. Guarde essa informação na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. É o A vezes o B. Qual é o produto do 2 e do 5? Ninguém entendeu? Qual é o produto do 2 e do 5? O resultado da multiplicação de 2 por 5. 10. Qual é o produto do 5 e do 10? Não. 50. Produto, resultado da multiplicação. Ah, professor, mas você colocou A vezes B, lá está X vezes Y. A incógnita é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Nossa, que professor maroto. Não, é para vocês entenderem mesmo. Ele não falou de dois números A e B. Se ele falasse dois números A e B, eu era obrigado a colocar o A e o B. O produto de 3 números consecutivos, esse seja mais difícil.
3 números consecutivos. Como que eu faço? Presta bem atenção. Ao você falar que o número consecutivo o primeiro número é 10, quais são os números consecutivos de 10? 10. O que é consecutivo? Não conhece? Não tem importância não conhecer, eu explico. Alguém lembra o que é consecutivo? Um após o outro. Tenho vergonha de falar. Então é esse mesmo. 10. Quem é depois do 10? 11. Depois? 12. Aí a multiplicação desses 3 números. Ah, mas professor, ele não fala qual é o número. Então eu vou colocar uma letra. A primeira letra é A. Multiplicado. Quem é o próximo número depois do A? Ah, mas vai que o B é um número bem maior. Como que eu consigo garantir quem é o próximo número depois do A? Se o A for 10, ele tem que ser 11. Se o A for 20, ele vai ter que ser 21. Mas eu tenho que representar em forma de letra. Como que eu faço para ter mais um a mais no A? A. Se eu colocar A, vai ser ele mesmo. Eu quero o próximo. Se o A for 10, ele vai ter que ser 11. Se o A for 20, ele vai ter que ser 21. Então eu tenho que fazer A mais o quê? Mais um. Muito bem. E para eu fazer o próximo número consecutivo depois do A mais 1? Mais 2. Muito bom. Pronto. 3 números consecutivos. Ah, professor, será que funciona? Fala um número para pôr no A. 1. 1 mais 1. 2. 1 mais 2. Deu 3 números consecutivos? Deu. Certo? Se o A for 10, 10. Aqui vai ser 10 mais 1. 11. Aqui vai ser 10 mais 2. 12. Deu consecutivo? Deu. Ah, tem outro jeito? Tem. Eu já vi fazer isso aqui, ó. A vezes A mais 1. E o outro aqui, ó. Vezes A menos 1. São consecutivos também. Se aqui for 10, 10 menos 1, 9. 10 mais 1, 11. O Diego e Johnny, querem fazer o resto da explicação? Vocês querem vir dar aula no meu lugar? Uma pegação na perna do Diego aí, por quê? Tá muito estranho esses negócios aí. Não, o Diego, eu vi a hora que o Johnny tava tentando beliscar a perna dele, sei lá o que ele tá. Se tava tentando pegar bala ou o que era. Então, olha lá, 2 maneiras. A vezes A mais 1 entre parênteses. Se você não colocar entre parênteses, primeiro eu tenho que multiplicar, né? E nesse caso eu tenho que somar primeiro. Próximo. O quadrado de um número. O que é um quadrado? Ah, professor, é uma forma quadrada, com 4 lados iguais. Você pode até falar isso, mas o quadrado de um número é ele vezes ele mesmo. Então vamos lá, que letra que nós vamos pôr para esse número aqui? Um número. Qual letra que nós vamos pôr para ele? B. Qual? B. Como que eu faço o quadrado de B? Ele vezes ele, B vezes B. Ou B ao quadrado, certo? Ah, professor, você colocou X, é a mesma coisa, só muda a letra. Você pode até pôr R, se quiser pôr R de Ricardo aí. R de Ricardão. D de Diego. O Diego com o Johnny lá que estão com a mesma letra, pode pôr D. Ué, vocês podem pôr a letra do nome se quiser. Podia pôr N de número? Pode, qualquer letra. O cubo de um número, o que quer dizer o cubo? É o número multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Quadrado é ele por ele mesmo 2 vezes. E o cubo? 3. Por que 3? A Mariana falou 3. Por quê? Como que é o cubo de gelo? Não é assim? É. Ele não tem 3 dimensões? Tem. Aqui é A, aqui é A, aqui é A. É A vezes A vezes A. Ou seja, ele vezes ele mesmo 3 vezes. Ou posso representar A elevado a 3.
Certo? Até qual letra que vai sair? Esse aqui até a F. F. Não, até a H. H. Virando a página, vocês vão encontrar a letra F. Não é na mesma página. O dobro de um número mais 1. Qual o número que nós vamos pôr? Esse um número, qual vai ser a letra? Qual? V. Como que eu faço o dobro de V? Oi? Vezes quantos? Vezes o 2. O dobro de V. Opa, mas tem mais alguma coisa aqui. Mais 1. Como que eu faço? Mais 1. Simples. Do jeito que lê, você escreve. Só que em vez de colocar um número, você vai colocar uma letra para representar esse número. Olha lá. 2 vezes Y mais 1. Próximo. G. A soma de um número com sua metade. Então, vamos lá. Qual é o número? 4. Não, que 4? 4 é número. Esse um número. Qual é esse um número? A. A soma. A soma é qual sinal? Mais. Como que eu faço a metade de A? A dividido por 2. Pronto. Só isso, professor. Só isso. Dá para equacionar? Dava para equacionar mais. Você podia fazer aqui, ó. A sobre 1 mais A inteiro mais a metade dele. Aí você tem que transformar denominadores iguais. Para esse aqui já está com 2 embaixo e o A em cima. Para esse aqui virar 2, eu vou multiplicar a parte de baixo por 2. E a parte de cima também multiplico por 2. A vezes 2 dá 2A. E agora que eu tenho todas as partes de baixo valendo 2, eu posso manter o 2 e faço as somas da parte de cima. 2A com mais A, quantos A eu vou ter? 3A. Tá? Então, as duas maneiras estão corretas. Mas você pode deixar esse jeito aí. A mais A dividido por 2, que é o mais simples. Para poder entender quando for estudar para a prova. Próximo. A terça parte de um número. Isaac, fale a letra que vai representar esse um número. A. Todo mundo gostou do A, hein? A terça parte. Como que eu descubro a terça parte de alguma coisa? A metade eu dividi por 2. A dividido por 3 é uma fração. A3. A dividido por 3, só isso? Só isso. Mamão com açúcar. Melzinho na chupeta. X dividido por 2. Agora nós vamos para o exercício 3, último, é isso? E quantas letras tem? É A, B, C, D, E. Vamos ver se é muito complicado. Esse aqui, ó, é legal. É a parte de substituir as letras. É complicado? Não, só precisa saber fazer conta. Determine o valor numérico das seguintes expressões, considerando. Quantos que vale o A? O A vale? Quantos que vale o B? 3 negativo. Menos 3. Isso, 3 negativo. Quantos que vale o C? C, 1,5. Meio. Meio isso. Esqueça. Então vamos lá. 2 vezes o A mais 4 vezes o B menos C. Então eu vou montar essa conta. 2 vezes o A. Quem que é o A? Vocês vão falando para mim. Mais 4 vezes quem? Menos 3. Eu vou pôr entre parênteses o número negativo, tá bom? Menos o C. Meio. Vamos resolver? Primeiro eu resolvo sempre as multiplicações e divisões, para depois pensar em fazer adição e subtração. 2 vezes 2, 4. Olha agora aqui um segredo. 4 positivo vezes 3 negativo, mais vezes menos. Vocês lembram do jogo de sinal ou não? Menos. Isso, mais com mais vai dar mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos.
E menos com menos dá mais. Os iguais dá mais, né? Então mais vezes menos dá menos. 4 vezes 3. 12. Menos a metade. Ah, professor, é números inteiros com uma fração. Então vamos montar a fração aqui. 4 inteiros, 12 inteiros, menos a metade. Para deixar todos os denominadores embaixo iguais, eu vou me basear nesse 2. Então vou copiar lá, menos meio. Esse primeiro, para virar 2, eu tenho que multiplicar o 1 por quantos? Por 2. E o de cima também por? Então fica 8 sobre 2. Menos 1 para virar 2. Multiplico por? E o 12 eu também multiplico por 2. Fica o 2 embaixo. E em cima fica 24. Agora pensa comigo. 8 que tira 24. Você tem 8. Quer tirar 24. Fica devendo, né? Então, ó, é um número positivo com número negativo. Eu vou fazer uma conta de menos. Põe o maior em cima. 24 menos 8. Quanto que dá 24 que tira 8? Empresta do vizinho dá 1. 14 que tira 8. 6, 1, 16. Mas prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 8 ou 24? 24. Então vai ficar menos 16. Então menos 16 meios menos metade. E agora? Tenho bases iguais, mantenho a base. 16 negativo com 1 negativo. Menos com menos eu faço uma conta de mais. 16 mais 1 dá quantos? 17. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 16 ou 1? 16. Qual é o sinal dele? Negativo. Então ficou menos 16 meios. Agora, menos dividido por mais dá menos. Metade de 16, ou 16 dividido por 2. 8 negativo. Rapaz, que conta grande, eu errei. Onde que eu errei? Calma aí, deixa eu ver no que eu errei. Não copia ainda, vamos ver no que eu errei. 4 menos 12 menos meio. 4 inteiros, 12 inteiros. 8, 12 e 24, 2. Menos meio. 8 menos 24 menos 1. Ai, tá aqui o meu erro, ó. Não deu 17? Por que eu coloquei 16 aqui na hora de dividir? Ah, isso que estranho. 17 negativo. É. Deu 17 negativo. Então a resposta final é menos 17 meios. Daí se for dividir vai dar 6. Não, dá 8,5 negativo. Mas para na fração. Tá bom? Para na fração. Menos 17 meios. Vou apagar. Próximo. A mais B ao quadrado mais C. Quem é o A mesmo? O A é o 2, o B é o menos 3 e o C é o meio. Então lá. A mais B. 2 mais... Quantos que vale o B? Menos 3, tudo isso elevado ao quadrado mais C. Qual é o valor do C? Meio. Vou trocar lá. Quantos que dá 2 mais menos 3? Mais com menos, que conta eu faço? 2 menos 3. Mais meio. Quantos que dá 2 que tira 3? Não dá. Então eu vou ficar devendo, não vou? Vou ficar devendo quantos? 1. Menos 1. Mais meio. Esse menos 1 inteiros. Agora é só fazer aqui, ó. Esse meio tem a parte de baixo valendo 2. Como eu faço para isso aqui virar 2? Multiplicando ou dividindo?
Multiplicando por quantos? Por 2. Multiplico por cima também por 2. 2 menos 1 vezes 2, menos 2. Permanece a parte de baixo. Qual é a parte de baixo? O denominador? 2. Aí se faz menos 2 mais 1. Imagine que você devia uma conta lá. Você devia 2. Você foi lá e pagou 1. Você ficou devendo ainda ou pagou tudo a sua conta? Está devendo 1 ainda. Então qual é a resposta final aqui? Menos meio. Menos meio. Eu errei de novo. Ah, não terminei ainda. Esqueci o negócio aqui, ó. Tá feia a coisa hoje. Esqueci o negócio aqui, vou apagar. Isso aqui no final é 3 meio. Não sei se é o frio. Ó, esqueci de fazer ao quadrado. O menos 1 é ao... Vou apagar tudo aqui. Falta de atenção do professor, hein? Quantos que é 2 tira 1 mesmo? Não, 2 tira 3? 2 tira 3? Menos 1 ao mais metade. Quantos que é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes ele mesmo. Menos vezes menos. Tá feio? Pois hoje. Mais. 1 vezes 1. 1 inteiro. 1 inteiro mais metade é a resposta. Ah, professor, mas eu quero aquele jeitinho lá, uma fração única. Uma fração imprópria. Então 1 inteiro. Você multiplica o de baixo por 2 e o de cima por 2. Vai ficar 2 sobre 2, 2 metades, mais uma metade. Denominador igual, 2. Soma a parte de cima, 2 mais 1, 3. 1 inteiro mais metade não é a mesma coisa que 3 metades? Sim ou não? Como assim? 1 inteiro mais a metade. Imagine, uma laranja inteira mais a metade de uma laranja. É a mesma coisa que 3 metades? Sim ou não? Corta isso aqui no meio. Quantas metades você tem agora? 3 metades, 3 meios. Agora sim. Vou prestar mais atenção para não dar bola fora aqui. C. A ao quadrado, B ao quadrado mais A ao quadrado mais C ao quadrado. Qual o valor do A mesmo? 2. E o B? É 3 negativo. 3 negativo. E o C? Meio. Então vamos lá. B ao quadrado é menos 3 ao quadrado. Mais A ao quadrado é 2 ao quadrado. Mais C é a metade ao quadrado. Resolvendo. Quantos que dá menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado dá quantos? Marca uma coisa que eu vou falar para vocês. Qualquer número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. E aí você vai fazer 3 vezes ele mesmo. Quantos que dá 3 vezes 3? 9. Mais 2 ao quadrado. É 2 vezes ele mesmo. Que 13? Calma. Você já está resolvendo ali. 2 ao quadrado dá 4. Mais. Ah, professor, como que eu faço isso aqui agora? Presta atenção, vou dar um zoom aqui, ó. Meio ao quadrado, a potência vem em cima e a potência vem embaixo também. Quantos que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1? 1. E 2 ao quadrado? 4. Então vai dar 1 quarto. Somando tudo dá 13 mais 1 quarto. Ah, eu quero transformar em uma fração única. Quem vai embaixo do 13? É o 1. Quem é mais fácil eu fazer? 1 quarto virar um denominador 1 ou o 13 inteiros fazer o inteiro ficar denominador 4? Eu posso dividir isso aqui por 4, mas o de cima dá para dividir por 4? Sim ou não? 1 dá para dividir por 4? Não. Não, então eu vou fazer o outro. 1 quarto eu deixo. Mais 1 eu tenho que multiplicar por quantos para virar 4?
Tabuada do 1. Quem vezes 1 que dá 4? 4. Próprio 4. E em cima também tem que multiplicar por 4. 1 vezes 4 dá 4. 13 vezes 4. 4 vezes 3. 12. Subiu 1. 4 vezes 1. Com mais 1. 52. Denominadores iguais. Mantém o denominador e soma as partes de cima. 52 com mais 1. 53 quartos. Apagando aqui. E vamos para o próximo. A vezes B dividido por C. O que mata aí é a fração, não? E o negativo. Nossa, já? Falta só 10 minutos. Então vamos lá. 10. Vamos dar um gás. Eu chorei aqui. A vezes B. Então vamos lá. O A vale 2 vezes o B que vale menos 3. Tudo isso dividido por 1 quarto. Então eu vou montar de outro jeito. 2 vezes menos 3 dividido por 1 quarto. Certo? Quantos que dá? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Esse menos 6 tem um inteiro embaixo, não tem? Agora, quando eu for dividir por uma outra fração, não é que nem a multiplicação, que se multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter o primeiro e o segundo eu tenho que inverter. Tá? Então eu vou manter o primeiro. Menos 6 sobre 1. E vou mudar a divisão para multiplicação. E esse aqui inverte. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo. Então vai ficar vezes 4 inteiros. Menos 6 vezes 4. Menos vezes mais dá menos. 6 vezes 4 dá quantos? 24. 1 vezes 1. 1. Então deu menos 24 inteiros, ou seja, menos 24. Onde que eu errei? De novo. Ai, mas eu tô desatento hoje, bicho. Olha aqui onde que foi meu erro. Não é 1 quarto, é meio. É meio. É, confundi com a conta anterior. É meio. Nossa, como eu tô desatento, rapaz. Será que é a idade que tá chegando? Acho que é. Usar o óculos, boa. Quem sabe? Dá uma desculpinha, né? Meio. Aí vai inverter o meio. O 2 vai pra cima, o 1 vem pra baixo. Menos 2 vezes 2 dá menos 12. Menos 12 dividido por 1 dá 12 negativo. Vai até qual letra? Só falta mais um? Última. Ué? Ah, tá, inverteu. Agora o C foi pra cima. É. Olha lá. A é 2 vezes. Agora subiu quem pra cima? O C vezes meio. Tudo isso dividido por menos 3. Aqui, 2 inteiros vezes meio. Multiplicação de fração é o mais gostoso que tem. Por quê? Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quanto que dá 2 vezes 1? Dá 2. 1 vezes 2? 2. Tudo isso dividido por menos 3. Vamos fazer essa divisão? Quantos que dá 2 dividido por 2? 2 dividido por 2. Tem 2 balas, vai dividir entre 2 pessoas? Hã? Que meio? O que? 1? 1. Não, ele falou meio lá no fundo. E aí? 1 dividido por menos 3. Ai, professor do céu, deu uma fração. E aí? O número 1 de cima é positivo ou negativo? Quando ele não tem sinal, o que ele é? Positivo. E essa fração vai ser positiva ou negativa? Depende. Isso. Jogo de sinal. Mais dividido por menos dá? Menos. Então fica 1/3 negativo.
certo? Será que eu errei essa? Essa eu não errei. Graças a Deus. Graças a Deus, receba. O cara da luta. É. Ó, John. E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Para a aula de sexta-feira, lição de casa. Por favor, já tente resolver as aulas 3 e 4. Monômios e polinômios. Que é do exercício 1 até a 3 das páginas 184 até 186. Muito obrigado, até a próxima.